não sei se é isso. É que eu não sei Eu não sei se é isso, mas talvez porque a tua câmera... Você está falando com o microfone e a câmera também tem microfone. Então, às vezes, duplica. Alguém tem um microfone aberto que não está usando fones. Então, todo mundo tem que fechar o microfone. Então, todo mundo tem que fechar o microfone. Boa noite, gente. Novamente oficial agora. O objetivo dessa palestra de hoje é passar para vocês informações a respeito de como escrever, como fazer o acompanhamento e algumas especificidades do projeto de lei de incentivo ao esporte, ao qual o projeto Nina está inserido. Um dos objetivos do projeto Nina também é fazer com que os clubes tenham autonomia, né, para gerar os seus projetos e fazer os seus acompanhamentos. Muito bem-vindos a todos. O Sérgio Negrão é a pessoa que nos auxilia e faz as consultorias também dentro do projeto de lei de incentivo. E eu convidei para essa palestra porque eu acho um tema que eu sempre tive muita dúvida, e a gente que já está no meio do projeto, a gente ainda tem dúvidas, e eu fico imaginando as pessoas que queiram fazer parte, e até mesmo para as pessoas entenderem a dificuldade que é escrever e fazer a gestão de um projeto. Passar a palavra para o Sérgio Negrão, sem mais delongas. Então, por favor, mantenham os áudios desligados e dúvidas vão colocando aqui no chat que eu vou administrando ou escrevam num papel e depois a gente conversa sobre. Ok? Sérgio, a palavra está com você. Obrigada pela presença hoje, pela disponibilidade de passar os conhecimentos e dividi-los com a gente. Obrigado, Leca. Primeiro, agradecer o convite. Realmente é uma satisfação poder contribuir com a informação e o conhecimento. A Lei de Incentivo ao Esporte, ela é uma excelente ferramenta para que a gente consiga captar recurso para os projetos. Então, eu fiz uma apresentação um pouco mais ampla sobre falando as fontes de financiamento dos projetos, os tipos de fonte de financiamento do projeto, e depois eu vou especificamente na Lei Federal de Incentivo ao Esporte, para dar subsídios para que vocês entendam como que ela é feita, e depois, mais no final, eu vou ensinar como se escreve um projeto. Então, o mais importante, toda a apresentação que eu vou mostrar para vocês agora, ela vai em PDF, já está com a Leca, e ela vai disponibilizar para vocês, tá? Então, se vocês quiserem anotar alguma coisa, fiquem à vontade, mas saibam que o material vai ser disponibilizado para vocês. E preciso de algumas... Desculpa? Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo enxergar, né? Então, vamos lá. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Fontes de financiamento de projetos esportivos. E aí, ela olhou o mapinha do braço. Aí ela olhou o mapa e falou, vocês estão chegando... Alguém está com o microfone aberto, peço a gentileza de desligar o microfone. Estamos chegando lá. Ela falou, a gente tem que contar uma storytelling, porque a gente tem que promover esse novo pré-sal aí. Antes de falar um pouquinho de mim, quem sou eu, né? Eu sou formado em Educação Física pela UniABC, há muito tempo, 1982. Tenho pós-graduação em voleibol, também metodologia científica do treinamento desportivo. Tenho 4 anos de faculdade de Direito em várias cidades, várias faculdades, porque eu era técnico de voleibol e ia para onde tinha projeto de voleibol. Então, eu não consegui terminar a faculdade de Direito, mas tenho alguma noção sobre leis. Além disso, eu tenho um curso de administração para os profissionais do esporte, pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Marketing, Exanc, também lá de Sorocaba, também não finalizei porque eu tive que mudar para Jundiaí.
e também mestrando em educação profissional pela Universidade de São Caetano do Sul, em 2020, não finalizado. Comecei na parte quando era virtual. Eu estou morando atualmente em Bauru, e quando ela virou presencial, não tinha como eu ir. Então, acabei desistindo do meu mestrado. Já falando sobre esporte, o esporte exige um alto nível de preparação, um alto nível de organização, e a gente espera um baixo nível de improvisação. Claro que ela existe, a improvisação, mas a gente espera que seja o mínimo possível, porque uma vez que você se organiza, uma vez que você se prepara, a improvisação ela se torna pequena, tá bom? Bom, um projeto esportivo de qualquer tipo de manifestação, e eu vou explicar o que é os tipos de manifestação, quais são. É sinônimo de grande investimento? Essa é uma pergunta que eu deixo para o grupo. E é o seguinte: o que realmente é necessário para se ter um grande projeto? O que precisa para isso? E a minha resposta é simples. Din-din. Sérgio, Dinheiro. deixa eu só me meter rapidinho. Se você, né, quiser que a gente já saiba, tudo bem. Nós estamos vendo o seu segundo slide, o que virá na sequência. Se você quiser deixar no modo apresentação, aí fica um suspense Desculpa, um pouquinho maior. ainda bem. É porque eu tenho duas telas aqui na minha... Deixa eu botar aqui, então. Ver se pode fica... exibir configurações lá em cima, o segundo ícone que você troca. Exibir. Configurações. É aqui? Isso. Pronto. Obrigada. Perfeito. Obrigado pela dica, Mica. Quais são as fontes de financiamento do esporte? Existem basicamente essas daqui, ó. O convênio direto, que ele é público, seja ele municipal, estadual ou federal, e ainda existem as legislativas, que são as emendas parlamentares, também nas 3 esferas, tá? Tanto o vereador, quanto o deputado estadual ou o deputado federal pode dar emendas parlamentares para os projetos esportivos. Existe o patrocínio direto, que é o que todo mundo quer. Eu chego para uma empresa e falo o seguinte: olha, eu vou fazer um projeto e eu coloco o teu nome no meu uniforme, na minha camisa de jogo, e eu quero dinheiro para isso, para divulgar a tua marca. Você está afim de aprovar, de patrocinar? Só que esse tipo de patrocínio está cada vez mais escasso. Então, realmente, está muito difícil hoje. O dinheiro está muito difícil de ser ganho, e aí as empresas estão lutando muito para se sustentar. Existem leis de incentivo ao esporte em várias esferas, tá? Municipal, estadual e federal. Ainda uma outra modalidade de financiamento do esporte é o chamado business to business, ou seja, é um negócio que acaba gerando um patrocínio. Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo conhece um time de vôlei muito famoso, super campeão, chamado Sada Cruzeiro. Esse é o time talvez mais vitorioso do voleibol brasileiro. Ele é patrocinado por uma grande conglomerado privado, é o Grupo Sada. O Grupo Sada tem mais de 25 empresas, é gigantesco o negócio. O Grupo Sada tem, acho que, 28 mil funcionários. Na hora dele contratar um plano de saúde, se não me engano, foi a Mil que ganhou plano de saúde, o dono do Grupo Sada falou assim: só que agora eu quero um patrocínio para o meu time de vôlei. A Mil, com 28 mil vidas, botando para dentro do negócio dela, o que ela falou? Ok. Então, isso é absolutamente normal também no mundo corporativo, tá?
Então, basicamente, o esporte ele vive desses tipos de fontes de financiamento. E como o tema dessa palestra ele é leis de incentivo, eu vou falar especificamente sobre a leis de incentivo. Antes disso, eu preciso explicar o que é um projeto esportivo, porque algumas vezes a gente acha que o projeto esportivo ele é uma coisa quando existe uma definição do que é. Então, o que é um projeto esportivo? É um conjunto de ações organizadas e sistematizadas por entidades de natureza esportiva. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Então, entidades de natureza esportiva. Eu já atendi uma igreja que queria fazer um projeto esportivo. Eu falei, me dá o teu estatuto. E ali no estatuto da igreja, não contemplava projetos esportivos. Então, é uma coisa que não é do esporte. Então, para os projetos de leis de incentivo, tem que estar escrito no estatuto, tem que ter KNAI de natureza esportiva. E aqui é importante, os objetivos destinados à implementação. O que é a implementação? É você colocar algo onde não existe. Então, o Nina, por exemplo, ele vai ser implementado numa cidade no interior da Bahia, onde não existe um projeto esportivo. A prática, existe já uma modalidade de rugby no SPAC, mas eu vou colocar lá um projeto onde os beneficiários vão praticar a modalidade. Ao ensino, que são as famosas escolinhas aqui de esporte, e aqui é uma parte interessante que pouca gente explora, ao estudo e à pesquisa. Então, se algum estudioso do rugby quiser fazer um projeto de pesquisa, a lei de incentivo ao esporte permite fazer projetos tanto ao estudo quanto à pesquisa. E ao desenvolvimento do desporto. A própria CBRU já tem vários projetos, eu sou consultor da CBRU desde 2009. Então, desde o projeto 01 da CBRU, fui eu que escrevi, e até hoje eu escrevo projetos para ele. Então, assim, todos os projetos da CBRU passam pela minha vamos chamar mão, vai? E é o desenvolvimento do desporto. Atendendo, e agora aqui é importante, a pelo menos uma das manifestações desportivas previstas no artigo 4º. Esse artigo 4º é desse decreto 6.180, que são os desportos educacionais, de rendimento e de participação. Mais para frente eu vou explicar o que cada um dessa manifestação e as características de cada uma, tá? Aqui é a lei é de 2006, tá? Mas ela foi promulgada no dia 30 de dezembro de 2006, somente em 2007 que ela passou a ser passou a ter validade ou rodar. Então, aqui foi prorrogado até 2022 e no próximo slide vocês vão ver que ela foi prorrogada de uma forma um pouco diferente até 2027. Então, o que ele fala aqui? Ele fala, deixa eu só... Vocês estão vendo aqui onde que eu coloco aquele cursorzinho? Não vou me meter nisso aqui, não. São pessoas... Quem pode ser doador? As pessoas físicas, pessoa jurídica, somente as tributadas com base no lucro real, é que podem ser patrocinadores dos projetos da lei de incentivo. As pessoas físicas
elas podem doar até 7% do total do imposto de renda devido. Mas existe um limite coletivo, ou seja, as pessoas físicas, esse 7%, ele compete com todas as outras leis de incentivo. Então, o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Lei Rouanet, que é a Lei da Cultura, a do Audiovisual, que é outra da Cultura, a Lei do Idoso e outras leis. Então, se uma pessoa física quiser doar, e ela doou os 7% do imposto de renda devido dela para a Lei Rouanet, que é uma lei da cultura, ela já não pode mais doar nada para a lei do esporte. E o inverso é verdadeiro. Ela pode doar, mas compete com outras leis. Já as pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real, elas podem contribuir ou patrocinar com até 2% do imposto de renda devido de cada período de apuração. Então, esse período de apuração ele é trimestral, semestral ou anual. E o limite, esses 2%, ele não compete com outras leis de incentivo. Então, vou falar, por exemplo, da Lei Rouanet, que é 4%. A Lei Rouanet, com 4%, o patrocinador ele pode contribuir com os 4% da Lei Rouanet, mais 2% da Lei do Esporte, mais 1% do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, mais 1% da Lei do Idoso, e assim vai indo. Até o limite total de 13%, que é o limite que uma empresa pode utilizar do benefício dos incentivos fiscais, tá? E aqui tem uma coisa interessante que pouca gente sabe também. De que forma que um patrocinador pode doar? Ele pode doar em numerário, em dinheiro. Ou seja, existe uma conta publicada no Diário Oficial da União, o patrocinador vai lá, faz um DOC, TED ou PIX, em dinheiro, e deposita na conta do projeto do Nina, por exemplo. Mas, além disso, o patrocinador ele pode patrocinar em formas de prestação de serviço ou fornecimento de materiais. Por exemplo, vamos supor que o Nina tem uma rubrica lá chamada material esportivo ou uniforme e vai comprar 1000 camisetas. Aí a Nike descobre e fala o seguinte: olha, eu quero patrocinar o projeto do Nina e eu vou patrocinar dando as camisetas desse projeto. Mas eu quero ser o beneficiário. Eu não tenho dinheiro agora, mas eu posso entrar com prestação de serviço ou fornecimento de materiais de consumo. Então, sim, pode acontecer isso também, tá? A prestação de serviço, por exemplo, imagina um projeto de natação, onde a piscina ela é aquecida ou a gás ou elétrica. E isso gera uma conta de luz ou de gás. O patrocinador, se tiver aqui em São Paulo, eu nem sei quem é o fornecedor aqui, Ultragás, por exemplo, ou a CPFL, ou a AES Eletropaulo, elas podem patrocinar o projeto sem dar dinheiro, simplesmente dando a conta de luz como patrocínio do esporte, tá? Além disso, a utilização de bens móveis ou imóveis. Cessão de bens, de uso de bens móveis e imóveis, necessário a implantação do projeto em definitivo, nos casos de doação e temporário, sem transferência de domínio, nos casos de patrocínio. Então, isso aqui funciona muito bem quando é uma construção. Na construção, eu sou obrigado a provar que eu sou o dono do terreno. Mas vamos supor que é um terreno da prefeitura. Eu vou construir uma quadra de esportes, ou um campo de futebol, ou um campo de rugby, para ser mais específico do rugby. Eu vou construir um campo de rugby, mas o terreno é da prefeitura.
Eu posso fazer um projeto da lei de incentivo nesse terreno, desde que a prefeitura me dê, e aqui é o caso de doação, o terreno, ele pode doar de forma definitiva ou um comodato por, no mínimo, 20 anos. É quando fala aqui temporário. Então, tem que ser um comodato por, no mínimo, 20 anos. Aí, a lei de incentivo permite que se construa um campo de rugby, por exemplo, para executar o teu projeto, tá? Pois bem, agora eu vou falar sobre cada projeto esportivo, ele só pode ser enquadrado numa única manifestação desportiva. E a lei Pelé, que é de 98, ela simplesmente reconhece somente esses quatro tipos de manifestação desportiva. O é o educacional. Eu vou falar um pouco mais de profundidade de cada um deles nos próximos slides. O segundo é participação, rendimento ou formação. Esse formação ele está relacionado ao rendimento. A diferença é que rendimento a gente confunde com alto rendimento. Então, eu escrevo o projeto, por exemplo, o projeto da Seleção Brasileira de Rugby. Então, esse daí, seleção brasileira que vai disputar mundial, sul-americano, pré-olímpico, é coisa de altíssimo nível. Mas pode ser também os projetos de categoria de base, M18, M20, que são os projetos de formação. Mas eles também são enquadrados na manifestação de rendimento, tá? Mas quando é categoria de base, vira projeto de formação. E, como eu já disse, cada projeto ele só pode ser enquadrado em apenas uma das manifestações. E vocês vão entender o porquê agora. O desporto educacional ele é voltado para o público beneficiário do projeto, alunos regularmente matriculados em instituição de ensino de qualquer sistema. Qual é o sistema? Municipal, estadual ou federal. Evitando-se a seletividade. O que é seletividade? Você não pode falar o seguinte, no meu projeto só vai entrar quem tem acima de 1,80 m e que seja com biotipo apto para jogar rugby, por exemplo. Então, o baixinho, gordinho, o alto, magro, não todo mundo tem o direito de fazer o desporto educacional. Então, essa seletividade aí é proibido. E o que é hipercompetitividade? É você sair do teu projeto e competir com terceiros. Então, você está fazendo um projeto lá em Pelotas e vai competir contra um outro projeto de Porto Alegre. Isso não pode. Agora, uma competição interna ou internúcleos, por exemplo, isso é permitido, tá? Desde que não haja competição, todos os beneficiários ganhem o mesmo tipo de medalha, o mesmo tipo de prêmio, não interessa se é pulseira, se é medalha, se é diploma, não interessa. Todos têm que ganhar a mesma coisa. E aqui falo do objetivo, que é a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer. O decreto 6.180 da Lei de Incentivo ao Esporte ainda dá uma coisa aqui. O mínimo de 50% dos beneficiários é obrigado a ser de alunos da escola pública. Então, não só o teu projeto ele tem que ter um viés, eu vou falar um pouco mais sobre o viés, com o sistema de ensino, porque obriga o beneficiário, que é o aluno, a estar na escola, ele fala o seguinte, e além disso,
essa escola, 50% dos alunos tem que ser da escola pública. Então, se você abrir uma escolinha com 100 alunos, 50, no mínimo, tem que ser da escola pública. Qual é a característica, a principal característica dos projetos educacionais? Vínculo com as instituições de ensino. Esse projeto, os projetos educacionais, eles têm o viés de educação. O que isso significa? Você pode atrelar nas ferramentas de controle do seu projeto educacional, você pode agregar, por exemplo, frequência na escola, boletim escolar, aproveitamento educacional. Ou seja, você vincula o teu projeto esportivo a um rendimento dele escolar. Isso é o desejável. Você tem que fazer isso. E você não pode mandar embora o teu aluno da tua escolinha educacional porque ele está indo mal no esporte. Mas você é obrigado a mandar embora da tua escolinha se ele deixar de ir na escola regular. Você não pode mais ter esse aluno. Por isso que o controle do boletim escolar com a frequência e com o sistema de notas, ele se torna obrigação. Porque se o aluno, por algum motivo, abandonar a escola, você tem que mandar ele embora do teu projeto esportivo. A quem se destina? A prática, ao ensino, ao estudo, à implementação, ao desenvolvimento do esporte, tendo como proposta pedagógica colaborar para o desenvolvimento integral do indivíduo e sua formação para o exercício da cidadania. Isso aqui está repetido lá de cima. É um projeto com forte viés social. A gente confunde, às vezes, um projeto educacional com um projeto social. Mas a lei do esporte, ela não reconhece projeto social. Ela fala assim, olha, se você quiser esporte, se você quiser projeto social, você vai lá na assistência social. Aqui a gente faz projeto esportivo. Só que um projeto que veda a seletividade, que veda a hipercompetitividade, ele acaba sendo social, porque você é um projeto inclusivo. Todo mundo tem o direito de praticar o seu projeto, tá? Pois bem, ele é um projeto de inclusão, como eu acabei de falar todo, ele só tem essas características. Tem que estar na escola, tem que estar estudando e não pode ter hipercompetitividade. Então, os projetos de competição, mesmo que escolares, são enquadrados como de rendimento, tá? E o desporto de participação? Ele é caracterizado pela prática voluntária, é importante aqui agora, voluntária, compreendendo as modalidades desportivas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, ou seja, integração social, na promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente. Caracterização. Os projetos com a manifestação desportiva de participação devem estar caracterizados ao entretenimento, lazer, recreação e a integração social. Aqui eu vou dar um exemplo. Ele é caracterizado também pela prática voluntária, ludicidade, e é um direito assegurado pela Constituição Federal, no seu artigo 217, práticas formais e não formais, com direito de cada um. O poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Então, agora eu vou dar um exemplo que é um projeto de participação. Aquela ginástica para senhoras que acontece normalmente com a prefeitura que promove, acontece no final da tarde ou início da noite, é considerado um projeto de participação. Por quê? As senhoras estão na escola? Não, não estão na escola. Elas estão de rendimento, que é o nosso próximo slide, eu vou caracterizar a manifestação de rendimento. Elas são atletas? Não, não são. E por que elas estão fazendo aquela ginástica lá? Prática voluntária para promoção da saúde. Elas querem
ficar mais saudáveis. Eu vou chover no molhado se eu falar que a atividade física ela promove uma qualidade de vida e promoção da saúde. Então, isso os projetos de participação, eles contemplam. Vou dar outro exemplo aqui de uma corrida de rua. Uma corrida de rua com um percurso de 5K. Se você colocar um chip no tênis, aferir o tempo, classificar em primeiro, segundo, terceiro, dar um troféu para o primeiro, outro troféu para o segundo, tal, ele é considerado como um projeto de rendimento. Agora, se eu utilizar o mesmo percurso, colocar uma medalha alusiva à participação no evento, na corrida, e essa medalha for igual, do primeiro colocado ao último colocado, e não me importar com o tempo de cada um, é enquadrado como projeto de participação. Só para vocês terem uma ideia. Então, tem uma corrida de rua, e essas corridas de rua, de forma temática, corrida Outubro Rosa, contra o câncer de mama, o Novembro Azul, que é o controle da próstata lá do homem, essas corridas temáticas, todas elas são enquadradas em desporto de participação. Deixar isso claro para vocês. Qual é o problema do desporto de participação? É que você não pode, como está descrito aqui em amarelinho ali, logo no começo, prática voluntária, o beneficiário deste projeto, deste tipo de projeto, ele pode sair e entrar no teu projeto quantas vezes quiser e você não pode mandar ele embora. Então, aquela senhora que faz ginástica lá toda terça e quinta, se ela faltar uma semana, porque ela quer, ela não está aí, e ela quiser voltar, ela tem o direito. Então, ela pode sair e entrar do projeto, porque a prática é voluntária. A vontade está nela e não em você. Numa corrida, essa corrida que eu falei, corrida de Novembro Rosa, Outubro Rosa, contra o câncer de mama, uma pessoa ela pode parar de correr, caminhar, sair da corrida, comer um lanche, ir num boteco ali, tomar uma cerveja, voltar para a corrida, terminar a corrida, e você ainda tem que premiar ela do mesmo jeito. Então, por isso, o projeto de participação ele tem algumas características que não é assim tão simples, não. O desporto de rendimento, ele é um pouco mais complicado de se executar, porque ele exige uma série de documentos, ele é mais burocrático de todos, mas ele é o terceiro tipo de manifestação desportiva. Então, vamos lá. A gente, agora, o projeto educacional, quem faz o projeto, o aluno, é obrigado a estar na escola. Eu disse também do projeto de participação que a pegada é diferente, é lúdico, é voluntário, promoção da saúde, qualidade de vida, aquela coisa toda que a gente já sabe. Nos projetos de rendimento, não interessa se o cara está na escola ou não. Todas as ferramentas de controle, elas são esportivas. O cara pode ser desprovido de inteligência, mas se ele correr 100 metros em 10 segundos, ele vai para a Olimpíada. Então, não interessa se ele está na escola ou não. Todas as ferramentas de controle, elas são eminentemente esportivas. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, se você contrata um atleta, pega um atleta de atletismo que faz 100 metros em 12 segundos e você estabelece uma meta esportiva para ele, que depois de 6 meses de treino, ele tem que abaixar para 11,30, ele não atingiu essa meta, rua, você pode mandar embora e contratar outro. Então, os projetos de rendimento, eles têm a
essa viés, essa pegada esportiva. Ele pode ser caracterizado de modo profissional ou não profissional. No entanto, para os projetos de lei de incentivo, ela é vedada a utilização de atletas profissionais. Então, nos projetos cuja manifestação desportiva de rendimento, os projetos incentivados não podem pagar atletas profissionais. E, além disso, tem um item da lei ali que fala o seguinte: além de não pagar atleta profissional, você também não pode pagar a estrutura desse atleta profissional. Imagina que eu agora peguei o Corinthians, o time de futebol profissional do Corinthians, para escrever um projeto para eles de lei de incentivo. Como eu sei que não pode pagar atleta pela lei de incentivo, eu falo assim, tá bom, então eu não pago atleta, mas eu posso pagar o técnico, o assistente técnico, o preparador de goleiros, o massagista, o fisioterapeuta, eu posso pagar a viagem do Corinthians, o hotel onde ele fica, a alimentação que ele come, posso pagar tudo. A lei fala o seguinte, não, se o atleta for profissional, eu não posso pagar o salário do atleta, também não posso pagar nada da estrutura. Então, isso é o que diz a lei de incentivo para os desportos de rendimento, tá bom? O desporto de formação, como eu já adiantei, ele também é caracterizado como um desporto de rendimento, porque ele é, sim, um desporto que prevê um treinamento de alto nível, prevê competição, ou seja, o meu aliás, no rugby é M, né? O meu M18 do SPAC participa do campeonato da Federação Paulista e joga contra o Jacareí. Então, sim, isso pode. Só que ele é destinado exclusivamente para a aquisição inicial dos conhecimentos desportivos que garantam competência técnica na intervenção desportiva, com o objetivo de promover e aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo da prática do desporto em termos recreativos, competitivos ou de alta competição. Então, eu posso até fazer um projeto de categoria de base para a Confederação Brasileira de Rugby disputar um campeonato da modalidade, categoria M16, que vai acontecer lá na África do Sul. Isso é possível, é chamado de alta competição. Pois bem, além disso, existem outros incentivos fiscais. E agora eu só vou passar rapidamente pelos slides para que vocês tenham conhecimento. Eu não vou entrar no âmbito de cada lei aí, tá? Então, existe a lei do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é a lei do menor e do adolescente, está relacionada ao ECA. O Acre tem lei de incentivo, a capital, o Rio Branco tem, Maceió não tem, é só cultural, Vitória no Espírito Santo tem, na Bahia tem, Salvador é só cultural, no Ceará tem projeto da lei de incentivo, Brasília tem projeto da lei de incentivo, Goiás só cultural, Goiânia só cultural, São Luís, lá no Maranhão, só cultural, Mato Grosso só cultural. Essa apresentação que eu fiz, ela deve ter mais ou menos 1 ano. Pode ser que algum estado já tenha, tá? Eu confesso que eu ainda não atualizei isso aqui. Minas Gerais tem uma lei bem interessante em Minas Gerais também, apesar de ser limitado, né, os projetos lá. Mato Grosso, que eu pulei, não tem, só cultura. Além de Minas Gerais, Belo Horizonte, que é a capital, também tem projetos incentivados da Lei de Incentivo ao Esporte. Pará não, Belém não, Paraíba não, João Pessoa também não, só cultura nesses estados aí. O Paraná, não, já está, acho que está na forma, assim, já pode até ter saído o do Paraná, hein? A Leca pode até me falar sobre isso. Sim. Curitiba, Pernambuco, Recife,
Rio de Janeiro tem também, para mim, é a melhor lei estadual, é a do Rio de Janeiro, porque a lei permite pagar atleta, inclusive. É a única lei do Brasil que permite pagar atleta, tá? É a lei do Rio de Janeiro. Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Sul também tem um projeto interessante, que é um Pro Esporte. Porto Alegre, só cultura. Rondônia tem, Boa Vista tem, Santa Catarina tem. A lei de Santa Catarina, ela começou de um jeito bacana e agora tem um viés político aí, porque, enfim, tem um problema lá na lei de Santa Catarina. São Paulo tem a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, é uma lei também interessante. E a cidade de São Paulo também tem. Não está aqui nesse slide, mas também tem. Agora, a lei da cidade de São Paulo é para lá de complicada, porque é uma lei que patrocina somente 80% do projeto, e o patrocinador tem que entrar com dinheiro em 20% do projeto. Então, é uma lei que afugenta bastante patrocinador, porque eles não querem pagar os 20%. Oi. Tem só uma pergunta aqui, antes de passar para esse outro slide, que é do Spago. Ele está perguntando sobre o prazo mínimo do comodato de um terreno da prefeitura. E tem prefeitura que, por lei municipal, possui limite de prazo menor que esses 20 anos que você falou, né? Ele quer saber se é prudente ou podem ser analisados projetos que possuam prazos menores. Não, não pode, infelizmente não. Eu já tive experiência nisso, já fui proponente, tive o projeto rejeitado. A lei é clara e objetiva, fala o seguinte, é um comodato com 20 anos. Então, um projeto de Kung Fu, aqui de Bauru, a prefeitura de Bauru doou o terreno, colocou num documento que, por 10 anos, que ia renovar por mais 10 anos, e mesmo assim a lei de incentivo não aprovou. Então, infelizmente, não está aprovando, tá? Eu vou entrar agora num âmbito que é como elaborar os projetos. Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida sobre o que eu acabei de falar agora. Por quê? Porque quando eu falo manifestação desportiva, você já tem que estar craque nisso, tá? E saber que só pode elaborar um projeto numa única manifestação desportiva. Ou o teu projeto é educacional, ou o teu projeto é de rendimento, ou ele é de participação. Não tem possibilidade, porque a lei é clara e fala o seguinte, você só pode escolher uma manifestação desportiva. Na lei federal, você pode apresentar até 6 projetos por ano no calendário. Então, 6 projetos por ano. Então, você pode ter 2 educacionais, 2 de rendimento, 2 de participação. Você vai estar dentro desse escopo aí, tá? Leca, posso seguir em frente ou tem alguma pergunta? Acho que não tem mais pergunta. Depois a gente volta, se tiver. Tá bom. Então, nós vamos entrar agora num tópico que é como se elabora um projeto. E aqui eu vou citar alguns exemplos práticos e que são verdadeiros, tá? Primeiro, crie um título sucinto, objetivo, de fácil assimilação, coerente com o objetivo a que o projeto se propõe. Você quer mais sucinto, objetivo e de fácil assimilação do que Nina? Não tem. Foi brilhante isso, Leca. A gente costuma falar o seguinte, projeto bom, nome de projeto bom é o que cabe numa estampa de camiseta. Eu vou citar agora um projeto cujo título do projeto inviabilizou a continuidade do próprio projeto. Em 2007, o COB, Comitê Olímpico Brasileiro, estava sem dinheiro, chegou para o presidente Lula, que era o presidente da época, pediu dinheiro para a participação dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, no ano seguinte. O Lula falou assim, não tenho dinheiro porque não tenho orçamento. Você deveria ter pedido um ano antes para eu colocar no orçamento e aí eu poderia te doar. Então, eu não tenho. Agora, tem a lei de incentivo ao esporte,
você vai escrever um projeto na Lei de Incentivo ao Esporte e eu, que controlo a Petrobras, vou patrocinar o COB com uma estatal do meu controle para levar os atletas para Pequim. O COB falou, beleza, estou dentro. E realmente escreveu um projeto. Olha qual foi o título do projeto. Preparação das equipes brasileiras para Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Um título grande, mas também objetivo. O próprio título já diz o próprio projeto, preparação das equipes brasileiras para os Jogos Olímpicos de 2008. Beleza. 25 milhões. Talvez o maior projeto que já existiu na Lei de Incentivo ao Esporte. Até hoje, hein? A Petrobras foi e botou os 25 milhões no projeto do COB. O COB gastou o dinheiro de forma correta, tudo certo, mas aí foi para a Olimpíada de 2008, a Olimpíada aconteceu, e aí o COB gastou somente 23 milhões. Sobrou 2 milhões do projeto do COB, que ele falou assim, agora eu quero transferir para um outro projeto meu, eu quero utilizar esse dinheiro. A Lei de Incentivo falou assim, não vai não. Olha o teu título e o teu objetivo. Preparação das equipes brasileiras para os Jogos Olímpicos de 2008. Acabou os Jogos Olímpicos de 2008, acabou o projeto. Não era para a Olimpíada ou para as Olimpíadas. Não, ele colocou data, ele colocou o evento que ele ia participar, participou daquilo, acabou o projeto. Devolve o dinheiro. E o COB teve que devolver 2 milhões de reais. Então, deve ser evitado data, ano, nome de atleta. Aí, esse atleta, eu coloco o nome do projeto Daniel Alves. Puta, que lindo, bacana. Aí o cara é preso lá na Espanha com acusação de estupro. Assim, tudo que não pode, entendeu? Não dá. Aí eu coloco aqui o Nina, Nina Curitiba. Aí vem a Volvo e fala assim, olha, eu patrocino o teu projeto, desde que ele seja realizado em Canoas. Pronto, acabou. Você colocou o nome da cidade no título do teu projeto. Então, por isso que eu dei os parabéns para Leca. O nome Nina, ele é sucinto, curto, objetivo, de fácil assimilação, facílima assimilação, e cá entre nós, gente, não quer dizer nada. E quer dizer tudo. Ele não quer dizer nada, ele não tem data, ele não tem ano, ele não tem nome de atleta, ele não tem cidade. Então, ele é maleável para ser executado em qualquer lugar do Brasil. Sérgio. Oi. Então, assim, uma interferência. O Nina foi escolhido, foi muito pensado por várias mulheres, né, que ajudaram a construção do projeto. E foi bem isso que a gente queria, um nome que pegasse, que fosse simples de falar, né, de mentalizar também, mas ele foi uma escolha, né, dentro de um colegiado com significado, e isso que você falou, né, no objetivo de simplificar mesmo o nome e dar uma identidade para ele. Perfeito, eu elogiei isso. Realmente, quem escolheu foi muito feliz, porque o próprio nome ele já diz tudo, tá? O objeto, e aqui é importante, no próximo slide eu falo que a gente não pode confundir objeto e objetivo, são duas coisas distintas, tá? O que é um objeto? É uma definição daquilo que seu projeto pretende realizar. Seja claro, direto e evite adjetivos. Exemplo de objeto, realização de aulas de vôlei, ponto. O objeto do projeto é esse, realização de aulas de rugby, realização de aulas de basquete, realização de aulas de atletismo,
É isso. Aqui eu coloco aqui, até esqueci, não confunda objeto com objetivos. Objetivos são descritos posteriormente. Deve ser evitado data, ano, aqui é a mesma coisa, tá? Então, o objeto, eu tenho que falar de forma rápida, clara e objetiva do que eu quero. Eu quero realizar aulas de vôlei. Quero realizar aulas de rugby. Período. É importante, a última linha aqui diz o seguinte, duração máxima. Todos os projetos da lei de incentivo, o máximo é de 24 meses. Tá? Então, é importante, ele pode ser de um dia, o projeto, ou até 24 meses. Então, se eu vou, por exemplo, eu vou escrever um projeto de participação na São Silvestre. É um único dia. Então, o meu projeto começa no dia da São Silvestre e acaba no dia da São Silvestre. Ou eu posso ser mais inteligente e falar assim, eu vou me preparar para a São Silvestre. Eu preciso de 6 meses de preparação, cujo ápice, cujo objetivo principal é a participação na São Silvestre. Então, cuidado com o período, tá? A manifestação desportiva, eu já falei para vocês, já expliquei cada uma, e já também falei que só pode escolher uma única manifestação esportiva. O local de execução é muito, mas muito, muito, muito importante para a lei de incentivo. Na verdade, ele define até o próprio objeto, até o próprio objetivo do projeto. Então, é uma coisa, se eu for desenvolver o projeto dentro da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Então, é um projeto com viés, e eu vou escrever esse projeto com um tipo de texto, eu vou escrever dentro do projeto, dentro da Rocinha, do Rio de Janeiro. Beleza. Não, aí eu vou mudar para Bento Gonçalves, numa área nobre, numa coisa... Vocês concordam que a mudança do local de execução tem tudo a ver com o projeto, com os objetivos do projeto? Então, para a lei de incentivo ao esporte, mudar o local de execução é uma coisa muito, mas muito séria, tá? A Leca que eu diga, né, Leca? Nem me fale. Bom, tramitação prioritária. E aqui é importante a gente ter ciência de tudo que está escrito aqui, tá? E vocês também. Vocês que vão escrever projetos agora vão ser todos meus concorrentes, porque todo mundo vai sair craque, Leca, daqui, e vai ter condição de escrever projeto. Terão tramitação prioritária os projetos que possuam as especificidades abaixo. 1. Tramitação prioritária. Isso quer dizer que se eu escrever um projeto com contrato de patrocínio, anexo ao projeto, e a Leca escrever outro projeto que não tem contrato de patrocínio, o meu vai ser analisado primeiro do que o dela. O item 2, projetos cujo objetivo seja a realização de competições que estejam incluídas no calendário esportivo oficial, nacional ou internacional das entidades de administração do desporto. Quem são essas entidades de administração do desporto? Todas as confederações, todas as federações. São as reconhecidas dentro do sistema federativo do desporto, tá? Item 3. Sejam considerados como renovação ou reedição de projeto executado ou em execução com o mesmo objeto. Eu não posso... Lembra do meu exemplo lá? Qual foi meu objeto? Realizar aulas de vôlei. Se o meu objeto, se o meu projeto, com o mesmo nome, é Nina, eu escrever realizar aula de rugby, já não é mais o mesmo projeto. Então, tem que ter o mesmo objeto. 4, sejam realizados em instalações desportivas do legado olímpico, ou seja, onde foi a Olimpíada, no Rio de Janeiro, ela deixou um legado olímpico. Então, tem uma pista tem um velódromo ali importante, tem uma arena de natação lá muito importante, tem
vários legados olímpicos e todos os projetos que vão utilizar aquele legado olímpico também têm tramitação prioritária. Sejam realizados em municípios considerados como locais de alta ou muito alta vulnerabilidade social. Esse exemplo que eu dei para vocês de fazer um projeto dentro da favela da Rocinha é um exemplo disso, tá? E olha só o sexto aqui, ó. Sejam enquadrados como desporto educacional. Então, os projetos cujo viés seja educacional, eles têm tramitação prioritária sobre todos os outros. Como que eu defino os objetivos? E aqui tem que responder 3 perguntas. Por que você deseja realizar esse teu projeto? Qual é o motivo ou a causa que levou você a apresentar esse projeto? Como você vai realizar esse projeto? E qual será o público diretamente beneficiado? Vou dar o exemplo do Nina, já que é o Nina que promoveu isso aqui. Por que se deseja realizar o Nina? Qual é o motivo, a causa do projeto? Eu poderia citar vários. Empoderamento da mulher, eu poderia citar várias causas que motivam o naipe feminino. Como eu pretendo atingir isso? Eu quero melhoria da parte técnica das beneficiárias do projeto. Eu quero uma melhoria da qualidade física das alunas do projeto. Qual será o público diretamente beneficiário? Eminentemente um público feminino, de 7 a 17 anos, que vai ter aula de rugby 2 vezes por semana, 1 hora por dia. Ponto. O meu objetivo já está definido aí. Eu sei o que eu quero, eu sei qual vai ser meu público diretamente beneficiado, e eu falei como que eu pretendo atingir essa manifestação desportiva. Refletem as descrição dos objetivos, refletem as transformações que se pretende alcançar na situação do público-alvo ao final do projeto. Então, aqui, nesse primeiro parágrafo aqui, antes e depois. Então, quando o Nina vai entrar numa praça, numa cidade que nunca teve rugby, existe uma transformação da sociedade ali, dessa aluna. Ela nunca teve rugby e agora tem. Os objetivos devem levar em consideração tema específico do projeto e beneficiários, situação-problema a ser enfrentada e quais são as necessidades e demandas do público beneficiário. Isso aqui já defini, já expliquei para vocês, para não confundir objetivos com objeto. E aqui eu cito alguns, tá? Então, o tem a ver, o da esquerda do objeto tem a ver com o objetivo, só para vocês terem uma noção do que é. O item 1, qual é o objeto do meu projeto? Realização de corrida de rua, ponto. Objetivo, oferecer oportunidade de competições para corredores de diferentes níveis técnicos. Olha como é diferente uma coisa. Objetivo, eu estou abrindo um pouquinho mais do meu objeto. 2, treinamento de equipe de voleibol. Objetivo, formar uma equipe de voleibol apta a disputar competições locais e revelar novos talentos na modalidade. Olha que beleza de objetivo. Realização de aulas de ginástica, diz o item 3. É aquela história das senhoras ali. Promover a saúde, o bem-estar, a integração da comunidade atendida pelo projeto. Então, o que é o objeto e o que é um objetivo? Implementação de um núcleo esportivo. Aqui é o educacional, tá vendo? Ó? Promover no contraturno escolar o ensino e a prática de diferentes modalidades esportivas. E depois, alto rendimento, o item 5.
participação em competição nacional e internacional de judô. Objetivo: viabilizar as condições necessárias para que a equipe brasileira possa competir no Campeonato Mundial de Judô. Então, olha como o objetivo é completamente diferente do objeto. Gente, eu não sou tão bom professor assim, não. As dúvidas podem ir perguntando, tá? Metodologia. Pessoal que tiver alguma Oi, pergunta, Leca. pode levantar a mãozinha, tá, gente? Pessoal que tiver alguma pergunta, quando o Sérgio estiver falando, pode levantar a mão que a gente chama. Perfeito. Metodologia é o planejamento organizacional e pedagógico com detalhamento das atividades gerais, específicas e complementares que deverão ser realizadas no fim de atingir objetivos propostos. A metodologia é muito simples. Você vai explicar para o analista que vai aprovar o teu projeto como que você vai atingir os teus objetivos. Deixa eu voltar aqui. Realização de corrida de rua. Oferecer oportunidade de competição para corredores de diferentes níveis técnicos. Se eu estou falando que é corredores de diferentes níveis técnicos, eu vou falar o seguinte: olha, realização de corrida de rua. Eu vou fazer uma corrida, um percurso de 3K, outro percurso de 5K, outro percurso de 10K, outro percurso de 15K. Diferentes níveis técnicos. Eu vou dizer o seguinte, eu vou realizar várias etapas, várias corridas de rua, em determinadas cidades, eu vou correr um circuito, enfim. Eu vou explicar na metodologia os meus objetivos, seja eles quais forem. É nessa hora que entra grade de recursos humanos, grade horária de aula. Eu tenho que explicar aqui, ó, a minha turma de rugby vai treinar de terça e quinta no contraturno escolar, das 14 às 14h30, às 15h30, 1h30. Essa turma vai ser a sub-15, porque a sub-17 vai treinar logo após, das 15h30 até as 17h. Já o masculino do vôlei vai treinar de manhã. Então, assim, você explica detalhadamente tudo que você vai realizar no projeto. Além disso, existe um campo chamado justificativa. Descrever objetivamente o contexto que motivou a realização do problema, do projeto, deve mostrar a capacidade de mudar aquela realidade com dados que descrevam o problema ou a oportunidade que originou o projeto. O mais importante é o seguinte, aqui é a situação-problema existente antes do projeto e o que você espera quando o projeto for terminado. Isso, basicamente, resume a justificativa do porquê você está realizando esse projeto. Meta é o que tira o sono de todo executor de projeto. Porque as metas elas devem ser palpáveis, elas devem ser quantificadas, mesmo que sejam subjetivas. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Normalmente as subjetivas são essas metas aí, ó, as qualitativas. Corresponde ao ponto aonde se quer chegar em um determinado tempo em relação ao alcance de um objetivo ou entrega de um produto. É um produto ou um objeto quantificado por meio de indicadores que mostram quanto alcançou a partir da realização das ações. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui no próximo slide. Tenho. As metas são mensuráveis. Ou seja, deve ser possível medir se a meta foi alcançada total ou parcialmente. Cada meta está dentro de um objetivo, e esse deve ser acompanhado de um ou mais indicadores. O indicador avalia se determinada meta foi alcançada ou não, integral. Cada indicador deve ter um marco de referência, um ponto de partida, que normalmente é antes, durante e depois. Normalmente, para você mostrar uma evolução,
de uma aluna, por exemplo, eu tenho que fazer antes, durante ou depois. Eu vou explicar agora aqui. Melhorar meta qualitativa. Exemplo, cito aqui 2. Melhorar as condições de saúde dos beneficiários ou das beneficiárias. Índice médio de glicemia e pressão arterial dos beneficiários ao início do projeto. Meio de verificação. Exame médico no início e no final do projeto. Se o meu projeto previa aquela ginástica para senhoras, por exemplo, 3 vezes por semana, eu vou dar um exercício físico para essas senhoras. Todo professor de educação física sabe, você mede a glicemia no começo de uma sedentária e depois de uma sessão aí de várias sessões de aula, de treino, enfim, depois de alguns meses de execução do projeto, esse índice de glicemia, salvo algum problema, ele vai melhorar. Mesma coisa com a pressão, mesma coisa com outros índices que poderia medir a condição de saúde. O exemplo 2, aprimoramento dos profissionais envolvidos no projeto. É o que nós estamos fazendo exatamente agora. Então, a LECA me convidou para dar uma palestra para os profissionais envolvidos no projeto. O que ela espera com isso? O que o projeto espera com isso? Que vocês adquiram conhecimento, que vocês entrem nesse início dessa palestra com um nível de entendimento de projetos incentivados e no final da palestra o entendimento de vocês seja diferente. Ora, houve uma transformação aí. Então, a participação nas reuniões pedagógicas semanais, mensais, trimestrais, semestrais, não interessa. Ele prevê um aprimoramento dos profissionais. Então, sim, isso é uma meta quantitativa, ela é possível de mensurar pelo número de reuniões pedagógicas ou de capacitação que o projeto permite. Isso sim. Então, a lei de incentivo entende que os profissionais que participaram de um circuito desse que a LECA que o NINA está fazendo, com várias palestras, que vocês, ao final do projeto, tenham um entendimento diferente do todo. As metas quantitativas, elas são muito mais fáceis, porque, ela, como o próprio nome já diz, ela tem que estar relacionada a número. É número aqui, gente. Então, olha a meta, conquistar ao menos 2 medalhas nas competições do calendário. Ora, se minha meta é ganhar 2, a quantidade de medalhas ganha por competição, e depois, no instrumento de verificação, eu faço um relatório, olha, na competição tal, eu ganhei 1 medalha, na outra competição ganhei outra medalha, na outra ganhei 3, eu atingi a meta e beleza, está aqui. Meta. 14.700 inscritos, sendo 70% das vagas oferecidas. Aqui é uma corrida de rua, fui eu que escrevi esse projeto. Era um circuito com 10 etapas, uma etapa por mês de corrida de rua, onde previa mais ou menos 2.000 corredores por etapa. Então, qual que era a meta? Atingir 70% das vagas oferecidas, porque é o seguinte, o projeto disponibiliza 2.000, mas não tem garantia nenhuma que essas 2.000 vagas sejam preenchidas. Pode ultrapassar, pode ter mais inscrições do que as vagas, mas pode ter menos. Pode, em determinada etapa, ter só 1.000 inscritos. Entendeu? Então, como meta, eu escrevi que é atingir 70% das vagas oferecidas. O indicador é o número de atletas inscritos por etapa e a lista de inscrição dos atletas. Só um detalhe, tá, Leca? Leca não, todo mundo aí. Imagina a prestação de contas deste projeto, onde um dos itens é relação de beneficiários.
Então, o proponente teve que entregar 20 mil nomes como beneficiários desse projeto. Então, aquela relação, aquela documento que você preenche, Leca, de relação de beneficiários, imagina uma com 20 mil. Deus me livre. Essa relação de beneficiários, para vocês entenderem sobre o que é a prestação de contas, o Ministério do Esporte, a Lei de Incentivo ao Esporte, ela pede nome completo, RG, número de telefone e o tipo de benefício que ganhou. Então, nesse caso da corrida de rua, a gente previu dar uma medalha para cada um. Isso é um benefício. Dar uma camiseta para cada corredor. Esse é outro benefício. Então, está lá o benefício. Pode ser lanche, pode ser alimentação, pode ser um monte de vale transporte, pode ser, esses benefícios podem mudar. Pois bem, e por que tem que apresentar RG e número de telefone? Como que a lei de incentivo faz? Aleatoriamente, ela pega uns 3 nomes desses 20 mil que foi enviado, pega o telefone e liga para o cidadão. Fala assim, olha, aqui é do Ministério do Esporte, eu vi que você participou do projeto do Nina. E eu queria saber uma coisa, você pagou mensalidade para fazer aula de rugby? Olha, você pagou a camisa que você ganhou? Você comprou essa camisa? Quanto você pagou? E no festival, o que você fez? Ah, tá. Ah, você teve que... Ou seja, ela vai fazer uma investigação, não com os 20 mil, não com os 400 do Nina, não, mas ela faz com 3. Se a resposta desses 3 for satisfatória, eles, ok, o projeto está ok. E se não for satisfatória, ela continua ligando. Se mais 3, se a resposta for igual, todo mundo teve que pagar pela aula, teve que pagar pela camiseta, aí o bicho pega. Sérgio, tem uma pergunta aqui no chat. Pois não. É a Clara, do Imborés, da Bahia, ela está perguntando qual seria a implicação de uma meta se ela não for cumprida. Meta não cumprida, devolve o recurso. É incrível. O objetivo, ele não é um fator preponderante, a meta é. Se eu falo que eu vou oferecer 400 vagas e dei só 200 e não consegui completar, o Ministério do Esporte assim, beleza, me devolve 50% do valor do projeto. É simples assim, viu? Meta é uma coisa muito séria. Antes de apresentar o projeto, eu reviso com a coordenadora do projeto várias e várias vezes. Essa meta, você consegue atingir? Você consegue provar que você atingiu essa meta? Olha, pensa bem, olha direito. Aí, dá. Então, tá bom. Então, vamos apresentar. Porque meta é uma coisa muito, muito, muito séria. Eu disse para vocês que os projetos não podem pagar salário de atletas. No entanto, existe uma coisa, e eu preciso falar para vocês agora, porque está na lei, e se eu não falar, vocês vão falar, pô, aquele Sérgio lá não entende nada de lei de incentivo. Porque é uma coisa importante. Existe uma forma de você pagar um item chamado Bolsa Auxílio Atleta. E é um valor importante. O que está escrito aqui, R$8 mil, em dezembro agora mudou para R$12 mil. Então, um atleta pode receber até R$12 mil por mês de Bolsa Auxílio. Qual é o problema disso? Imagina que eu vou pagar um atleta R$10 mil por mês. Esse valor não pode ser caracterizado como salário. E ele é obrigado, por lei, a gastar um desses 10 itens que estão aí abaixo. De modo que
eu coloco R$10.000 na conta do atleta. Ele tem que me dar despesas de alimentação, notas fiscais, suplemento alimentar, hospedagem e aluguel. Então, o aluguel onde o atleta mora, ele paga R$3.000 de aluguel. Beleza, me dá o recibo. E aqui também tem condomínio, as despesas de manutenção também estão aqui, tá? Transporte urbano, caso seja Vale Transporte, né, SP Trans, essas coisas todas. Transporte para competições de treinamento. Então, se o atleta ele gasta um Vale Transporte para ir treinar todo dia, ele pode entrar aqui, tá? Consultas médicas, fisioterápicas, nutricionais e psicológicas. Exames médicos, fisioterápicos, nutricionais e psicológicos. Uniforme. Eu esqueci de colocar aqui. É só o uniforme de treino. O atleta, com esses R$10.000 que eu botei na conta dele, ele pode comprar o material dele de treino. Pode comprar sapatilha de atletismo, pode comprar tênis, pode comprar chuteira de rugby, pode comprar capacete de rugby, pode comprar colete de treino, pode comprar tudo de treino. Tá? Material / equipamento para treinamentos e competições. Imagina agora que eu vou fazer um projeto de atletismo para aquele cara que ganhou salto com vara, e a vara do salto com vara, ela é uma vara feita para ele, para o atleta, que leva em consideração altura, peso, torque, empunhadura, pegada. É uma vara para ele. Então, que só fabrica na Alemanha. Então, Beijo! Então, equipamento para treinamentos e competições, é isso que eu estou falando aqui, esse equipamento. E que tem muita coisa específica de cada modalidade, tá? Além disso, ele pode pagar também taxas e inscrições em competições e treinamento. Então, o que isso significa? Num projeto de natação, não sei se vocês sabem, para cada mergulho na piscina é uma taxa que o atleta paga, no caso o clube. Então, se um atleta de natação ele vai competir em 100 nado livre, depois de costas, depois borboleta, e depois peito, para cada mergulho é uma taxa diferente. Então, quando eu falo taxa de inscrição em competições, é exatamente isso. Ou um tenista, por exemplo, quando ele vai competir no Roland Garros, ele tem que pagar uma taxa de inscrição. Para cada competição que ele entra, é uma taxa de competição. Essas taxas de competição, ele pode apresentar a nota lá no que ele recebe de bolsa auxílio, tá? Leca, a gente terminou em 1h30 e eu gostaria agora de deixar essa meia hora destinado para as perguntas diversas. E eu vou mais além. Até eu fiz uma pergunta aqui. Então, eu vou finalizar o compartilhamento, para a gente olhar um no olho do outro, dizer que o meu e-mail está aí, o meu telefone particular está aí. Se vocês tiverem dúvida, se tiverem qualquer coisa, não se preocupe, pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, esse telefone tem WhatsApp. Eu só não respondo na hora se eu tiver em reunião, como eu estou agora, por exemplo, meu telefone está lá no silencioso e eu não vou responder ninguém, claro. Então, se eu tiver em reunião ou numa coisa muito ocupada, mas eu respondo todos os e-mails, todos os WhatsApps, tá? Ok. Sérgio, assim, antes de eu fazer a minha pergunta, pessoal, eu deixei ali no chat o link para vocês preencherem a lista de chamada de hoje, e através dessa lista de chamada eu vou fazer o sorteio das 3 consultorias, e que os sorteados vão ter 1h30, vão agendar com o Sérgio, aí vocês podem trazer para ele dúvidas mais próprias de vocês, que vocês podem esclarecer com ele, ele vai dar uma mão
para vocês dentro do que for possível, tá? Bom, então, para a gente falar. A minha pergunta, Sérgio, é o seguinte, você falou que o projeto de lei, a questão do tempo de duração, ele tem de 12 e de 24 horas, né? De 24 meses. Isso. Disparou o alarme aqui, eu me dispersei. A minha pergunta é a seguinte, a gente conseguiu patrocínio para 1 ano, já é uma coisa bem difícil, né? Porque uma coisa é você ter o projeto apresentado, ele aprovado para captação, e daí você conseguiu o patrocínio. Então, quando a gente consegue para 12 meses, como que funcionaria, por exemplo, se vamos supor, o Nina é um projeto de 12 meses, mas digamos que ele fosse de 24 meses, e eu consegui um patrocínio. Eu já tenho que pegar o patrocínio para esses 24 meses? Como é que funciona? Exatamente isso. É por isso que quase ninguém Uhum. utiliza essa máxima de 24 meses. E eu vou agora fazer um exercício matemático. Imagina que o Nina, a gente gasta R$1 milhão em 12 meses. E uma coisa que eu não falei, mas que é bom vocês saberem, quando você escreve um projeto de R$1 milhão e você consegue captar parcialmente, você tem o direito de executar o projeto, desde que esse parcial seja maior que 20%. Então, olha só, olha o que eu vou falar. Eu escrevi um projeto, Nina, R$1 milhão para atender 1.000 crianças e adolescentes. Eu captei somente 500 mil. Eu vou trazer esse projeto de 1.000 crianças para 500 crianças, para 400 crianças, para 300 crianças. Então, eu faço uma readequação do projeto, ou o que era 12 meses, vira 10, vira 9 meses. Isso é possível fazer. Agora, a gente tem que olhar o projeto. Quando eu escrevo um projeto, eu começo primeiro pensando na prestação de contas. Porque quem faz um projeto e não consegue prestar contas, faz o projeto direto uma única vez. Se a Confederação Brasileira de Rugby está fazendo aí há 15 anos projetos da lei de incentivo, é porque ela faz certo. E aí dá continuidade e celeridade no teu projeto, porque ele fica mais rápido de aprovar, porque é um projeto em continuidade. Pois bem, respondendo a tua pergunta, sendo mais objetivo, Léo, eu fiz um projeto de 1 milhão para 12 meses. Eu tenho o mínimo para captar é 20%, ou seja, R$200 mil. Agora, se eu escrever um projeto para 24 meses, eu vou gastar R$2 milhões. E o meu esforço para captação, ele também é dobrado, porque 20% em 2 milhões é 400 mil. Então, não é interessante pelo ponto de vista de captação, e além do que, Leca, você aprende com os erros de um ano para outro. E você pode corrigir isso de um ano para o outro. Caso que, se for um projeto de 2 anos, de 24 meses, ele já está engessado. Então, você não pode alterar nada aí, não pode acrescentar nada, não pode tirar. Não, tirar pode, acrescentar que você não pode. Leca, você está no mudo. Uma dica que eu não tenho assim uma larga experiência, mas eu tenho alguma experiência com o projeto. A gente tem que fazer o planejamento reverso, né? Como você falou, começar pela prestação de contas, que eu acho que é o maior problema. E no projeto, a gente tem que fazer ele com calma e dar muita atenção à planilha de cálculos, né? Que é uma coisa que demanda bastante atenção. Eu vou dar exemplo do Nina. O Nina nasceu no meio de uma pandemia, da ideia de mulheres fantásticas que tinham um sonho de desenvolver um projeto que viesse antes do rendimento, para a gente contribuir, de certa forma, na ampliação da base, né, do desenvolvimento feminino. Mas, quando eu comecei a fazer parte também das reuniões, logo no início eu comecei com as meninas, que elas tinham todo mundo tinha aquele sonho nos olhinhos, inclusive eu, mas assim, por um pouco de desprezo, meninas, não adianta a gente tem que sair do campo das ideias e tornar possível. Para tornar possível, tem que ter dinheiro, né? E vamos transformar num projeto de lei de incentivo. E fui ajudando a escrever, depois, logicamente, o Sérgio alinhou e colocou mais dentro dos padrões,
mas eu comecei a escrever, já passei tudo mais ou menos para o Sérgio, tudo certo, o que era objetivo, o que era objeto, tudo certinho isso aí. E essa, gente, é a parte mais chata, porque nós, enquanto clubes, não temos essa experiência. Por isso que eu fiz questão de trazer essa palestra para vocês hoje, até para a gente ver o tamanho da encrenca que é escrever um projeto, e também, quando a gente participa de um projeto de lei de incentivo, entender que a prestação de contas, as exigências que nem quem está aqui trabalhando comigo, os 8 clubes, sabe bem o que eu estou falando. Eu peço, olha, tem que ter a lista de chamada, tem que ter a lista de inscrição. A lista de inscrição não é só o nome e o apelido da menina, é o nome, no caso de menor, o pai, o responsável por ela, todos os dados, porque senão a gente não consegue contabilizar essa inscrição na lista de prestação de contas. Então, são muitos detalhezinhos que, às vezes, o pessoal fica bravo com a gente, né, Sérgio? Mas demora tanto, mas tem que pedir. Por exemplo, os benefícios que o pessoal do Nina tem, que é o salário dentro do clube, né, que é um projeto transversal, de que ele auxilia o clube, ele não interfere na vida do cotidiano do clube, né? Então, tem lá o salário para um professor que o clube vai escolher. Mas esse professor, ou para essa professora, no caso, tem que ser contratada, diz no projeto, via CNPJ. Então, a pessoa que tem que ter um CREF, que tem que ter uma empresa para poder participar da licitação para a contratação. E já tive casos de ter clubes que ficaram bravos comigo, pessoalmente. Pô, mas é muita exigência, como é que eu vou achar uma professora com CREF? Então, mesmo quando a gente quer fazer parte de um projeto, a gente tem que estar preparado para isso. A ideia que eu tive de trazer essa palestra é para isso, para os clubes, a maioria aqui já tem experiência, está aqui ajudando, conferindo os conhecimentos, mas também tem aqueles que não têm ideia de como que faz a questão do prazo. Eu vou dar exemplo do Nina. Ele nasceu numa pandemia, em 2021 ele foi transcrito, né, de forma para o LIE, foi apresentado e foi aprovado. Em 2002, a gente conseguiu captar, mas não conseguiu iniciar o projeto. Então, eu escrevi o Nina 2, esse que agora foi aprovado, ainda não tinha começado o Nina 1, tá? Efetivamente. Então, já estava captado, o dinheiro estava no banco, mas estava em trâmite ainda. Então, eu escrevi o Nina 2 com base no Nina 1, que ainda não estava em prática. E aí, foi apresentado o ano passado e foi aprovado em junho. Esse ano, o ciclo do Nina 1 se encerra agora em julho, já começa o ciclo do Nina 2, e eu já estou escrevendo o Nina 3 para apresentar agora sim com mais base, porque o Nina 1 já andou, a gente já fez alguns erros e alguns acertos, já fizemos muito progresso juntos, já estou conseguindo escrever o 3, já estou preocupada, até conversei com a minha coordenação, vou fazer agora, a preocupação é crescer em escala. Mas, enfim, o que eu quero passar para vocês, não me alongar muito aqui, é que é uma coisa trabalhosa. A gente precisa se aliar a pessoas competentes, como o Sérgio, que já tem experiência e acreditar nisso, porque na prestação de contas é o CPF da gente que está ali, é o CNPJ do nosso clube, é o nome do CPF, da gerência, e se der alguma diligência, que sempre dá uma ou outra, quem arca é a gente, ou tem que devolver um montante. Então, não é uma coisa tão simples, né? Eu vou deixar aberto agora para vocês perguntarem, abram as câmeras, façam perguntas, sabe? É um momento que a gente tem mesmo. Vamos usar o Sérgio aí mais um pouquinho. Enquanto não falam nada, você mesmo respondeu a tua pergunta. Você aprendeu com os erros, está escrevendo os outros. Se fosse 24 meses, Leca, isso você não poderia fazer, entendeu? E o mais importante é exatamente esse. Os projetos de lei de incentivo, eles são de médio e longo prazo. É possível a gente fazer... Eu demoro mais ou menos 30 dias para escrever um projeto. Eu que sou experiente. 30 dias. Para aprovar um projeto, mais ou menos uns 2 meses. Porque as reuniões que acontecem lá em Brasília, elas só acontecem às segundas, quartas-feiras de cada mês. Que, coincidentemente, foi hoje de manhã. Acabou um pouquinho antes da nossa reunião aqui começar. Acabou 6h30, e a CBRU aprovou 2 projetos. Então, eu estava envolvido nisso, porque eu tinha 2 projetos da CBRU nessa reunião de hoje. Então, se acontece uma vez por mês, o próximo projeto é a segunda quarta-feira do mês de maio, que dá no dia 10. 10 de maio vai ser a próxima reunião. Está lá a reunião já. Então é o seguinte, perdeu no dia 10 de maio só em junho. Então, assim, para aprovar um projeto, 2 meses, no mínimo.
para você captar. A lei de incentivo vai dar 24 meses, 2 anos para você captar, e aí executar, depois de captar. Ou seja, nós estamos falando, então, de um projeto que você pode executar somente em 2025. Quem vai escrever hoje, né, o projeto, 2025 vai colocar em prática. Em prática, vai executar, vai gastar o dinheiro em 2025. Porque você apresenta em 2023, capta no final do ano e 2024 para executar em 2025. Então, todos os projetos da lei de incentivo, eles são de médio e longo prazo. Então, por isso que o planejamento é tudo, tudo. E geralmente, os projetos mais atrativos são os projetos de cunho educacional, né? Porque tem muita empresa que não quer colocar o dinheiro dela em rendimento. Não quer, ela não tem interesse. E a gente tem que ser muito coerente, porque nós todos aqui somos apaixonados pelo rugby, é o esporte mais legal do mundo, até que provem o contrário para a gente aqui, né, gente? É o mais legal do mundo. Mas, fora disso, as empresas que vão participar, que vão aportar nos projetos, elas não estão muito interessadas em qual é o esporte, e sim qual a causa desse projeto. Então, qual é o alcance dele, né? No caso do Nina, tem uma pegada que é empoderamento das meninas. Para vocês terem uma ideia, o índice de felicidade, a gente colocou como IDF, como parâmetro de mensuração, né? E passou. Porque a gente também, agora, e aí qual que vai ser qual a gente vai usar o mecanismo para avaliar isso? Hoje eu já vou soltar lá no grupo da coordenação, estou dando spoiler aqui para os clubes do Nina, e as meninas vão responder um questionário via Google sobre a modificação de quando elas entraram no rugby, se elas fizeram amizade, como elas se sentem, e isso vai servir na prestação de contas como parâmetro de mensuração do índice de felicidade das meninas. E, logicamente, daí tem a questão do acompanhamento cognitivo, o motor e tudo. Mas um projeto para ele se tornar atraente para o investidor querer, não, eu quero esse projeto aqui do Emborés, eu quero esse projeto aqui do Antiqua, eu quero esse projeto aqui do São José, porque eles têm essa causa, o objeto e o objetivo são muito claros, né? E eles, a mensuração também. Então, na hora de a gente escrever um projeto, tem que ter isso. Leca, me permita, não sei se não tem nenhuma pergunta, mas me permita compartilhar a tela de novo. Imagina o seguinte, agora você escreveu o seu projeto. E aí você vai fazer uma outra etapa do projeto. Foi aprovado lá em Brasília, publicado no Diário Oficial da União, e agora você quer captar o recurso. Existem algumas plataformas, e eu vou colocar agora na tela, uma delas, alguns de vocês já devem conhecer, que é a plataforma Prozas. Nela, várias empresas têm vários tipos de projetos e programas que você inscreve o teu projeto lá, mostra o Diário Oficial da União e a empresa pode entrar e fazer a captação. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aí a... Sim. Então, aqui, ó, Prozas, está vendo? Prozas. Eu filtrei aqui. A minha área de interesse foi esportes e eu escolhi a Lei Federal do Esporte. Mas existem a Lei Rouanet, existem Municipal da Cultura. Tudo isso aqui é lei de incentivo, tá, gente? Uhum. Aí você filtra aqui e aparece isso aqui, ó. CBMM, Companhia Brasileira de Minerais e Minério, que é baseado lá em Araxá, é o grande de nióbio. Tem um projeto, e aqui, ó, esportes. Vai até quando? 1/12/2023. Esse BIP, Banco Incentivado da Prozas, é um projeto bem legal também, que é sobre esporte. Unipar, Catalisar. Não quero. Instituto Renner, Elas Avançam. Esse a Renner é só feminino aqui, tá? Escreveu Nina aí, não? Não, aqui não é de projetos, Leca.
Aqui é de patrocinadores. Ah, tá, os patrocinadores. Uhum. Aqui são só patrocinadores atrás de projetos. Entendeu? Ó, Instituto John Deere. Aí teria que entrar em cada projeto para ver qual é o tipo de edital. Tem patrocinador que tipifica o local de execução. Então, por exemplo, que eu conheço aqui, a Renner é onde ela tem loja, como ela tem loja no Brasil inteiro, então é legal. CBMM é mais no Triângulo Mineiro, região de Araxá. Instituto Renner tem que ser feminino, porque o próprio nome já diz aqui, elas avançam ambientes prósperos para o protagonismo feminino. A Marisa também tem um projeto exclusivo de feminino, desse protagonismo feminino. Olha a Volvo aqui, ó. Tem uma central de edital, tem esporte aqui também. Ou seja, existem essas plataformas, eu conheço duas, eu utilizo bastante essa do Prosas e outra do Bússola Social. São as duas melhores plataformas que tem, tá? Tem mais perguntinha aqui. Então, eu queria só compartilhar isso com vocês, para que vocês tenham ciência, aqueles que já sabem mais um reforço, mas aqueles que não sabem agora fica com essa missão aí de, depois que vocês escreverem os projetos, a ideia de captar, existe em vários editais, edital do Itaú, por exemplo, é só projeto educacional, cada edital tem uma característica, tá, gente? Posso ler mais uma pergunta? Claro. Aqui, do Danilo, Carioca. Carioca Rugby. Meu clube de rugby quer escrever um projeto educacional para crianças de 10 a 14 anos. Como é o nosso primeiro projeto, gostaríamos de começar pequeno. Por experiência, quantas crianças, no mínimo, deveríamos ter como meta nos primeiros 12 meses? Essa até eu sei responder. Não, na verdade, o que define isso é o local de execução. Por exemplo, o que você vai ter para dar aula? Uma quadra de vôlei, eu consigo colocar por período 200 crianças e adolescentes. Eu não sei, agora, num campo de rugby, quanto que é por turma, quanto tempo dura, enfim, aí eu não consigo te ajudar. Mas eu entendi a tua pergunta e eu faria um projeto de R$300 mil. Esse é um número bom para captar, é um número bom para você executar sem muitas itens, linhas. Dá para você mais 100 crianças com esse R$300 mil. Uma dica, a Unina é um projeto de 200 crianças, nós temos 8 clubes, e cada clube tem a responsabilidade de ter 25 crianças, né? Ali uma média de 25 crianças. Nós temos clubes que têm mais que isso, temos 40, 50 crianças, temos clubes que têm 20, um pouquinho menos, mas na minha meta geral, que é 200 crianças, eu estou com 252 já. Então, somando de todos os clubes, eu atinjo a minha meta. Então, é sempre bom a gente começar pequeno, e daí depois, ganhando experiência e ampliando de acordo com a necessidade. Porque também já aconteceu de você fazer um projeto muito grande, você vai ter que captar muito dinheiro. Às vezes você não consegue captar tudo. Ou se captar, vai ter que ter a prestação de... Gente, uma dica, coloquem no projeto verba para captação, prestação de contas, tem que ter uma pessoa especializada para fazer a prestação de contas, coloca essa verba, essa pessoa, esse salário. E verba também para... porque, assim, quando a gente vai apresentar projeto, tem muitas empresas que elas ganham para levar patrocínio para os projetos. Então, elas têm a comissão delas. Então, se tem um projeto que está na lei, tem lá 3%, 4%, 5% de comissão de patrocínio, essas agências elas vão olhar, olha, tem um projeto aqui de um clube que é R$200 mil, eu tenho um patrocinador para ele vai te conseguir o patrocínio, e ele vai ter lá a comissão dele, que geralmente é 2%, 3%, 5%, depende do projeto. Então, na hora de escrever o projeto, também tem que pensar bem essa parte matemática do projeto. Tem uma pergunta aqui, como o projeto pode ser executado em longo prazo, como fica a situação dos
custos do projeto, já que temos a inflação. Na hora de fazer a planilha, a gente tem que colocar sempre uma porcentagem. Lembrando que apresenta o projeto hoje, ele vai entrar em execução, como o Sérgio falou, se apresentar hoje só em 2025, já faz a planilha com um percentual de 20% a mais, imaginando quando você for comprar. Aconteceu um exemplo aqui, vamos dar o exemplo do Nina de novo, já que nós estamos falando do Nina. Na planilha de compra do Nina, os coletes para as meninas, foi colocado lá R$10 por colete, né? Quando eu assumi a gerência do projeto, que eu fui ler, eu falei, meu Deus, onde que eu vou achar colete a R$10? Não vou achar. Aí, o que aconteceu? Em compensação, tinha bolas a mais. Aí, eu passei o meu problema, o Sérgio, na época, junto com o Thiago, fizeram uma adequação do valor, então, tanto é que eu vou conseguir comprar os coletes só agora, que eu estou fazendo a encomenda dos coletes, depois de 6 meses de execução, que teve que ter um reajuste, mas tudo tem que trâmite, leva, o Ministério julga, ele devolve, agora que eu vou conseguir. Então, já para o Nina, para os futuros Nina, a gente está colocando essa planilha de custo com mais um pouquinho de folga. Isso eu respondi. É isso aí. Só para vocês, só para assustar um pouquinho, quem não sabe, para você comprar uma bola de rugby, você vai fazer um processo licitatório, são 28 documentos que precisa. Então, não é assim, não é para amador, tá? Não é para amador. Eu recomendo que vocês contratem realmente alguém especialista para dar uma orientação para vocês. Temos uma pergunta aqui. O que ocorreria caso tenha um projeto educacional voltado para crianças carentes? Entretanto, as aulas seriam dadas no campo do time. Isso causaria algum empecilho? A resposta é não, desde que essas crianças carentes sejam. Você não explicou qual é a manifestação desportiva, mas eu acho que é o educacional. Elas têm que estar na escola e 50% das escolas ser de escola pública. Eu não citei ali, é uma falha minha, inclusive, nessa apresentação. O projeto ele não pode ser considerado como como está na lei, sistema fechado. O que é isso? O SPAC, que é um clube de rugby famoso, vai fazer um projeto somente para os seus sócios. O Bradesco eu vou escrever um projeto, só quem é cliente do Bradesco que pode participar. Isso, a lei de incentivo entende que é um sistema fechado. Então, não pode. Agora, a tua pergunta é bem interessante e diz o contrário. É um projeto de crianças carentes realizado dentro de um clube. Então, é o contrário. Você não está falando que é somente os sócios do clube. O clube está abrindo a possibilidade da comunidade participar com crianças carentes dentro do seu clube, do seu campo. Então, é bem interessante isso. A lei de incentivo vai bater palma para vocês, para você. Bom, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. O projeto VOR, inclusive, que eu fui coordenadora por 12 anos, era assim, dentro do Curitiba Rugby, as crianças iam até o campo e assim que funcionava. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Gente, vamos abrir a câmera aí, vamos contar a experiência de vocês, vamos abrir o coraçãozinho, qual é a maior dificuldade. Tá vendo que tem gente aí que tem experiência, que eu estou bem vendo aí, ó. Tem o Jaú que está aí também, quem mais? Tem o Spago, tem um monte de gente aí que eu estou vendo que tem uma certa experiência, assim, já com essa questão de, se não com projetos de iniciativa, mas com projetos, né? Então, vamos abrir o coraçãozinho aí para dividir as experiências. O Pedro Jaú, imagino que ele seja de Jaú, é isso? Não. Jaú, conta aí, Jaú. Acho que ele, não sei se ele está só ouvindo. Eu sou nascido em Jaú e fui fazer faculdade em Sorocaba e aí eu era a única pessoa de Jaú. Aí tenho um apelido desde 2004 de Jaú. Ô Pedro, eu moro em Bauru, 60 quilômetros de Jaú, mas eu trabalho no SESI de Jaú. Então eu vou e volto. Eu trabalho lá em Jaú. Eu vou e volto todo dia. Nossa, que legal. Quase tivemos rugby lá em Jaú, no SESI. O SESI está com uma parceria bem interessante agora com o rugby, né? Sim, bem forte. Bem forte.
Mas eu fiz, se você falou no começo da palestra que você fez faculdade na Exanc, né, de Sorocaba. Isso. Eu fiz comunicação social lá. Ah, então. Eu fui técnico do Leite Moça lá em Sorocaba, período áudio, né, do voleibol, do meu, né? 93, 94, 95, 96. Em 97, a Nestlé mudou para Jundiaí. E aí eu mudei. Tinha aqui Eu sobre o mudei. estatuto. Você pode ajudar? Pois não, pode falar. Em se tratando de estatuto social, o que caracteriza um estatuto que atende os critérios de LIE? Essa é uma pergunta muito importante, muito inteligente. Primeiro, a finalidade do estatuto tem que ser esportiva. Então, tem que constar do estatuto que o objetivo da entidade é realizar projetos esportivos, é realizar eventos esportivos, é participar de competições esportivas, tem que estar lá escrito dentro do projeto. Primeiro item. Segundo item, o presidente da entidade só pode participar de uma única reeleição. Isso para os projetos de rendimento, tá? Então, é o máximo de 4 anos, que é um ciclo olímpico, permitido somente uma única recondução. Então, o presidente pode ficar 8 anos, depois ele é obrigado a sair. E quando ele sair, não pode eleger ninguém com parentes consanguíneo, no caso, até o 2º grau, filho e primo, até o 2º grau. Ou por afinidade. O que é afinidade? A mulher, o cunhado, não pode. Não é consanguíneo, mas é por afinidade. E a questão do presidente, essa é a pergunta que me fizeram. Quando a pessoa é presidente do clube, o vice-presidente, o diretor, que estão dentro do estatuto, eles não podem, não sei se já mudou, Sérgio, me corrija, eles não podem, por exemplo, o clube tem um projeto de lei de incentivo que diz lá um salário para o coordenador, um salário para o gerente do projeto e tal. Mas o pessoal, o presidente, os envolvidos, eles não podem estar nessa lista de contratação, não é isso? Então, pode. Já pode? Pode. A lei de incentivo permite. O que ele não pode? Um presidente ou ninguém da diretoria pode receber para ser presidente. Não, isso não pode. Mas imagina que o presidente, ele é um professor de educação física, ele é técnico de rugby. Então, no projeto, ele vai poder receber na função de técnico. Ele vai trabalhar para isso. Ele tem carga horária, ele vai fazer isso. Então, nesse caso, a lei de incentivo ao esporte permite pagar membros da diretoria desde que execute realmente projetos técnicos dentro da lei de incentivo, dos projetos da lei de incentivo. Todo mundo preencher a lista de chamada, gente. Vou fazer o sorteio da consultoria do Sérgio. Eu estou com 27 respostas e nós estamos com 37 na sala. Posso fechar lá já a lista de presença para fazer o nosso sorteio? E aí as pessoas que saírem aqui, agendam com o Sérgio, daí podem tirar dúvidas, né? Deixa eu ver aqui. Fechar, tá? Vou fazer uma pergunta antes, Leca, antes de você fechar o tempo. Dá tempo, pode perguntar. Pode perguntar. Prazer, eu sou o Guilherme, sou aqui do Grajaú, do extremo sul da Zona Sul. Eu não sou da área do rugby, né? Eu estou aí. Sou da área do futebol. Boa noite, Guilherme. Prazer em falar com você. Prazer, Sérgio. Eu faço um trabalho aqui de sustentabilidade também, né? Indo para o lado da emancipação humana também. Eu cursei pós-graduação, né? Caline Pellegrino, tava o pessoal da gestão do esporte toda, né? Todo um potencial foi passado para a gente, né? De tentar tornar os projetos sempre sustentáveis, né? E até falaram, Sérgio, para a gente que os projetos que só dependerem também de apoios estatais, né? Ou de patrocinadores, possam falir no futuro. Então, desde 2018 ali,
20, né, eu comecei a pensar dessa maneira, né, sustentável, né, cuidar do lado social, ambiental e econômico, e aí construir isso coletivamente aqui, né, no meu bairro, né, conectando, né, vários bairros aqui no Grajaú. Aqui no Grajaú tem, para quem não tem uma noção, tem 500 mil habitantes, né, em 2010 no IBGE, né, aí agora com a pandemia, com desemprego e tal, acho que deve ter quase 1 milhão. E aí se conecta com Parelheiros, com Vargem Grande aqui, Barragem, possa ser que, né, chegue a quase 2 milhões, né? Aí a minha ideia é que no futuro nós consiga fazer algo semelhante ao que o Água Santa está fazendo em Diadema, de ter um clube aqui no extremo sul, sabe? Pensando de forma coletiva, né, e solidária, cooperativa, né? Sustentável, e também que essa grana que nós consiga ganhar, né, se um atleta é revelado ou uma atleta consiga não pensar em chegar na Série A, sabe, o clube, sabe, até possa ser que lá na frente, lá em 2060, 2070, mas até então usar essa grana para poder transformar ainda mais o bairro, sabe, um atleta, né, hoje em dia não precisa nem ser tão bom, né? Às vezes vendendo uns atletas aí que nós vemos até na várzea muito melhores que alguns no profissional, né? Por 100 milhões. Então, a partir do momento que nós conseguimos fazer algo sustentável, né? Ligando o empreendedorismo, né? Conectando trampos de gestão, de intermediação na CBF, né? E aí formando os atletas aqui, né? De forma independente, autônoma, e aí consiga fazer essa captação, né? Também de forma, né, independente, além do Estado, né? Além dos patrocinadores, de forma, né, sustentável aqui, acho que nós consigamos tocar algo muito grandioso, sabe? E aí é esse feedback aí que eu deixo para a galera também, se você tiver alguma experiência para poder falar disso aí também, de como que, né, os projetos têm que, além de, pô, legal falar da lei de incentivo federal, estadual, municipal, né, projetos como editais, né? Mas a partir do momento também de falar, pô, quais comerciantes da comunidade também conseguem apoiar o projeto? Quais comerciantes, né, de vários bairros, né, conseguem, as pessoas também consigam contribuir para o crescimento, sabe? Tipo, de forma autônoma, né? Perfeito. Podemos Primeiro, parabéns aí, Guilherme, pela iniciativa, é muito legal isso, né? Você lembra do meu início da apresentação? Eu falo o seguinte, todos vocês, sem exceção, todos vocês, têm projetos sensacionais, maravilhosos, e que falta uma única coisa, dinheiro. Dinheiro. Eu tenho certeza que se eu desse dinheiro para todos vocês iriam fazer projetos sensacionais. Mas esse é o problema, que falta dinheiro, né, no mercado. E o que você falou agora é bastante interessante e importante, de um projeto autossustentável. O futebol realmente é o único projeto que daria para fazer isso, porque a revelação de atletas permite a comercialização no futuro, apesar de existir uma legislação hoje que protege o clube formador, e com isso, percentual desse atleta, da transferência internacional de atleta, acaba voltando para o clube formador. Mas, de qualquer forma, para fazer um atleta, você vai precisar de dinheiro. Você vai precisar de pagar um professor, você vai pagar um preparador de goleiro, um preparador físico, tudo isso, porque formar um atleta não é assim tão simples. Você pega um com 10 anos, 11 anos, e vai trabalhando com... Depois de 5, 6, 7, 8 anos é que ele vai dar o fruto que você quer. Então, como que você vai sobreviver até lá? Então, os projetos, essa palestra que você acabou de assistir, ele previu as formas de financiamento do teu projeto esportivo. E o que você acabou de falar